Por acaso você já se perguntou como é feita a Coca-Cola? Aquela latinha gelada que parece ter sido feita sob medida para o seu momento de sede. Você abre, escuta aquele som característico da latinha abrindo e já sabe que vem coisa boa por aí. Pois é, por trás do líquido escuro mais famoso do planeta, existe uma história cheia de segredos, máquinas gigantescas e um controle de qualidade digno de filme de espionagem. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai mergulhar nesse universo para entender como que esse refrigerante se tornou um dos maiores ícones do mundo e o que realmente acontece por trás das cortinas das fábricas da Coca-Cola. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí embaixo e também se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo das nossas viagens pelo mundo do processo industrial. Preparado? Então bora pro vídeo. Tudo começa lá atrás com um farmacêutico que só queria inventar um remédio para dor de cabeça. A história da Coca-Cola começou em 1886, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Um sujeito chamado John Peppermill, que era esse farmacêutico que eu citei decidiu criar uma bebida que fosse refrescante e ajudasse também a aliviar dores. Ele fez então uma mistura com extratos botânicos, um pouco de caramelo para dar cor e um ingrediente misterioso que virou a alma da fórmula. Nascia ali a primeira versão que viria a ser a Coca-Cola. O nome original, Pemberton Francis Wine Coke, chique, né? Só que esse negócio evoluiu rápido. Depois de 2 anos, o tal remédio virou uma bebida vendida em farmácias e logo em seguida ganhou o nome que a gente conhece hoje. Mas se você acha que a fórmula foi divulgada desde o começo, tá muito enganado. A receita da Coca-Cola é um dos maiores segredos comerciais de todo mundo. E isso não é exagero. Dizem que ela fica trancada dentro de um cofre no museu da marca em Atlanta e que apenas 2 pessoas no mundo sabem exatamente como reproduzir essa mistura. Essas 2 pessoas, inclusive, não podem viajar juntas. Parece até teoria da conspiração, mas realmente tudo isso é real. Tudo para proteger do que eles chamam de Merchandising 7X, o nome técnico da parte secreta da fórmula. Mas então, se só 2 pessoas sabem essa receita completa, como é que a Coca-Cola é produzida no mundo todo? Bem, simples ou quase. A empresa fabrica um concentrado base, tipo um xarope ultra secreto, que é enviado para as fábricas licenciadas ao redor do planeta. Esse concentrado é o coração da bebida. As fábricas recebem esse líquido mágico e a partir daí começa um processo de produção em massa. Mas calma, que a gente vai chegar nessa parte. Antes disso, vale dizer que apesar de uma lista de ingredientes estar estampadas nas latinhas, como água gasificada, açúcar, xarope de milho, corante, caramelo, ácido fósforo, cafeína e aromas naturais, é justamente nessa última parte que moram mistérios. Os tais aromas naturais são a cortina de fumaça perfeita. Podem ser extratos vegetais, especiarias ou algo que só o cofre de Atlanta sabe. Ou seja, a Coca-Cola não é só uma bebida, é uma mistura de tradição, marketing e um segredo bem guardado às 7 chaves há mais de um século. E esse mistério, somado ao seu sabor viciante e à presença global, que transformou a marca numa verdadeira lenda líquida. Mas segura aí, porque agora a gente já entendeu de onde vem essa tal de fórmula mágica. Tá na hora de ver como ela se transforma em milhões de garrafas e latas espalhadas por todo o globo. O que acontece dentro das fábricas da Coca-Cola é outro nível. Tudo começa com a chegada do concentrado nas fábricas. A fórmula da Coca-Cola, como eu falei, é um segredo bem guardado, com um cofre dentro de outro cofre. Mas o que acontece lá dentro? E o que exatamente está o xarope é o que a gente vai descobrir quando começa a produção em escala. Esse xarope, ou concentrado, é a base da Coca-Cola. Ele contém os ingredientes responsáveis pelo sabor único da bebida, tais como os extratos botânicos, que eu falei antes, cafeína natural, especiarias, além de óleos essenciais, acidulantes e o misterioso Merchandising 7X. O concentrado tem essa cor escura, aroma forte e é bem espesso. No entanto, ele não é consumido diretamente. Para se transformar na Coca-Cola que conhecemos, precisa ser diluído em água, açúcar e gás. A produção do concentrado acontece em locais específicos, geralmente nas instalações centrais da Coca-Cola, que tem uma segurança rigorosa. Depois de pronto, o concentrado é embalado, lacrado, checado e transportado para as fábricas licenciadas no redor do mundo. Com um rastreamento em tempo real e registro em sistemas próprios, nada fica fora do controle. Quando o concentrado chega à fábrica, ele é tratado como um item confidencial. Existem áreas específicas para o seu armazenamento, com controle de temperatura, acesso restritos e até mesmo sensores de proximidades. Apenas poucos profissionais autorizados podem manuseá-lo. Cada lote é monitorado com códigos únicos e o histórico de movimentação. O objetivo aqui é garantir que tudo seja rastreado, desde a origem até a garrafa. Apesar de todo esse cuidado, o concentrado ainda não é a Coca-Cola. Ele é como um tempero ultra potente. Sozinho
sozinho ele nem mesmo pode ser consumido, o que transforma este xarope em milhões de litros da bebida famosa. É o processo de preparação que se segue. E o primeiro ingrediente a entrar nessa etapa é a água. Antes de ser misturado, o concentrado passa por rigorosas inspeções na fábrica, onde são analisados a cor, densidade, cheiro, consistência. Tudo precisa estar exatamente dentro do mesmo padrão. Ou seja, a chegada do concentrado na fábrica é mais do que uma entrega de insumo. É o momento em que o maior segredo da Coca-Cola entra oficialmente em cena. E a partir daí começa a transformação controlada, precisa e globalizada que vai dar origem ao refrigerante mais consumido do mundo. E se o concentrado é a alma da Coca-Cola, a água é o corpo. Ela representa mais de 90% da bebida, o que significa que qualquer variação na qualidade da água pode mudar o sabor final. Como a Coca-Cola precisa ter exatamente o mesmo gosto em qualquer lugar do mundo, o tratamento da água é uma etapa crítica nesse processo, talvez a mais sensível de toda a produção, por incrível que pareça. Antes de se misturar o concentrado, a água passa por um processo rigoroso de purificação. O tratamento começa com a captação de fontes variadas, como poços artesianos, rede pública ou fontes naturais. Isso varia de acordo com a localização da fábrica. O objetivo aqui é garantir que a água saia completamente pura e neutra. A primeira etapa é filtração mecânica, que remove partículas sólidas, como areia e sedimentos. Em seguida, o carvão ativado elimina odores, sabores indesejados e compostos orgânicos. Depois, a água passa por tecnologias mais avançadas ainda, como osmose reversa e em algumas unidades a nanofiltragem, que removem também minerais, sais, metais pesados e micro-organismos. O objetivo final é deixar a água totalmente neutra, sem gosto, cheiro ou qualquer característica que possa interferir no sabor final da Coca-Cola. E para garantir isso, cada fase do tratamento é monitorada por sensores e testada em laboratório. Em algumas fábricas, o controle é feito em tempo real, com amostras retiradas a cada poucos minutos para analisar parâmetros como turbidez, acidez e dureza. Se algum valor sair do padrão, o sistema interrompe o processo automaticamente, até que tudo volte ao normal. Depois de purificada, a água é armazenada em tanques de aço inoxidável, pronta então para ser misturada com concentrado e adoçantes. Em algumas fábricas, a água doce pode passar ainda por um estágio de remineralização leve para garantir a estabilidade e compatibilidade com a fórmula. Esse processo, pessoal, invisível para a maioria, é o que mantém o sabor da Coca-Cola constante em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou até mesmo na China. Com a água agora purificada e o concentrado liberado, começa uma das etapas mais importantes da produção, a mistura. É aqui, pessoal, que a Coca-Cola começa a tomar forma e tudo precisa ser feito com precisão. A proporção entre o xarope, água e os adoçantes é definida milimetricamente. Qualquer pequena variação pode comprometer o sabor e a consistência da bebida. Tudo começa nos tanques de misturas, os chamados mixers. A água e o xarope são bombeados em quantidades exatas, monitoradas por sensores que ajustam o fluxo automaticamente. Essa precisão garante que o gosto da Coca seja o mesmo em qualquer lugar do mundo, mesmo com ingredientes que podem variar regionalmente. Em seguida entra o adoçante. Aqui o tipo varia conforme o país. Nos Estados Unidos, por exemplo, usa-se o xarope de milho com alta frutose. Já aqui no Brasil e no México, é mais comum o açúcar de cana. Essa diferença pode parecer pequena, mas é suficiente para mudar levemente o sabor. Por isso, muita gente nota essa diferença quando toma a Coca-Cola em outro país. A dosagem do adoçante também é automatizada. Um painel de controle monitora a densidade da mistura e ajusta tudo automaticamente em tempo real. É como uma receita feita por uma máquina, sem qualquer margem para erro. Cada tipo de Coca, seja a tradicional, a diet ou a zero, tem um protocolo específico, já que os adoçantes artificiais usados nessas versões são mais concentrados e exigem quantidades mínimas. Depois que tudo é misturado, o líquido passa por tanques de homogeneização. Essa etapa, pessoal, garante que o sabor fique uniforme e que qualquer bolha de ar indesejada seja eliminada. O resultado é a base líquida para receber o gás e virar de fato a Coca-Cola. Com a mistura concluída e estabilizada, a bebida está quase pronta. Falta apenas um detalhe essencial, o gás carbônico, que vai transformar essa base doce em uma bebida refrescante cheia de personalidade. Vamos então falar da carbonetação. É nesse momento que a bebida ganha vida, ou melhor, ganha aquelas famosas bolhas. Essas bolhas não são apenas um detalhe, ela faz parte da identidade
identidade da Coca-Cola, criando aquela sensação efervescente que dá um tchan logo no primeiro gole. O processo de carbonatação consiste em injetar gás carbônico, CO2, na mistura líquida, mas não é só jogar o gás e esperar borbulhas. Todo o processo também é controlado com atenção à temperatura, pressão e tempo. O objetivo aqui é dissolver o gás no líquido da forma mais eficiente possível, criando aquele efeito frisante equilibrado, sem exageros e mantendo também a suavidade. Tudo isso, pessoal, acontece em uma máquina chamada de carbonatador. A bebida entra por um lado e o CO2 por outro, e os dois se combinam em condições exatas. A temperatura é mantida entre 0 e 4 graus Celsius, já que quanto mais fria a bebida, maior a capacidade de absorver esse gás. A pressão é ajustada conforme o tipo de embalagem e o perfil desejado do produto. A Coca-Cola tradicional tem um nível específico de carbonatação, que equilibra o sabor doce com a acidez do gás. Já as versões da Coca Zero ou Diet podem ter pequenas variações nesse nível, isso devido aos diferentes adoçantes e fórmulas. Tudo isso, pessoal, é cuidadosamente planejado para garantir uma experiência de consumo consistente e agradável. Um ponto bem importante é o gás carbônico usado, que dá um grau alimentício e passa por filtragem e purificação antes de ser adicionado à bebida. Ele deve estar livre de impurezas ou odores que possam afetar o sabor final. Algumas fábricas têm sistemas próprios de geração e compressão de CO2, garantindo o fornecimento contínuo e confiável. Durante a carbonatação, sensores monitoram em tempo real o volume de gás dissolvido em cada lote. Caso algo saia do padrão, o sistema corrige automaticamente e interrompe a linha até que tudo se estabilize. O objetivo é garantir que cada garrafa ou lata tenha o mesmo nível de bolhas, mantendo aquela sensação de refresco imediato ao abrir a embalagem. Com a Coca-Cola já pronta, é hora de garantir que tudo esteja dentro dos padrões antes de seguir para as garrafas e latas. É aqui que entra o controle de qualidade, uma etapa rápida, mas extremamente rigorosa. A cada intervalo de produção, amostras da bebida são coletadas e analisadas em laboratório. Os técnicos verificam itens como acidez, teor de açúcar, teor de gás e até mesmo o cheiro. Tudo isso precisa estar dentro de faixas definidas pela matriz global da Coca-Cola. O objetivo é simples: garantir que o sabor e a experiência sempre sejam os mesmos, não importa onde a bebida seja feita. Além de testes técnicos, alguns funcionários passam também por treinamentos específicos para fazer avaliações sensoriais. Eles literalmente experimentam a bebida e analisam o frescor, o equilíbrio de sabor e também a intensidade da carbonatação. É um controle humano para complementar os dados da máquina. E depois de toda a preparação, chega a hora de colocar a Coca-Cola nas embalagens, garrafas e latas. Esse processo, chamado de envase, é feito em alta velocidade, precisão e controle constante. Assim que o líquido carbonatado passa pela mistura e controle de qualidade, ele segue direto para essa fase. Antes de receber o refrigerante, as garrafas e latas passam por um processo de limpeza rigoroso. Mesmo novas, são lavadas com água filtrada e, em alguns casos, jatos de ar comprimido para garantir que nenhuma partícula contamine a bebida. O enchimento é feito por máquinas de alta performance, que envasam centenas de unidades por minuto, dosando o líquido com precisão para deixar o espaço necessário para a formação de espuma ao abrir a embalagem. Depois, tampas ou lacres são aplicados, garantindo que o gás não escape e que o produto se mantenha seguro até o consumo. Em seguida, as embalagens passam pelas máquinas de rotulagem, onde recebem o famoso design da Coca-Cola. Todo o processo é automatizado e calibrado para garantir o alinhamento perfeito dos rótulos. Qualquer falha é detectada por sensores, retirando a unidade da linha. Com tudo rotulado e fechado, as garrafas e latas são então agrupadas, embaladas e organizadas por robôs em partes, que são então embalados com plástico termoencolhível para facilitar assim o transporte. Dessa forma, esses pallets então são carregados em caminhões e distribuídos para centros logísticos, supermercados, bares e restaurantes. A Coca-Cola tem uma das maiores redes de distribuição de todo o mundo, presente em mais de 200 países. Toda essa operação é planejada com base em dados de demanda, logística regional e até temperatura local, garantindo que o produto sempre seja disponível e bem gelado. No fim das contas, abrir uma latinha de Coca-Cola é muito mais do que tomar um refrigerante, é experimentar o resultado de um processo global, preciso e cheio de história. E agora que você já sabe tudo o que acontece com essa bebida até chegar na sua mão, talvez aquele pss da abertura fique ainda mais interessante. Galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal se você quer ver mais vídeos como esse. E comenta aí embaixo qual curiosidade mais te surpreendeu no processo da Coca-Cola. Por hoje era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.